a realidade letal dos nossos sistemas penais, ela é muito concreta. É um sistema de tortura, de penas cada vez mais severas na sociedade da propriedade privada, das condições carcerárias, das sobrepenas, né, que são uma herança aí aos familiares dos presos e das presas, né, dessa superlotação mercantil, né, porque ela está virando cada dia mais um negócio, já está instaurada como um negócio na sociedade brasileira. Esse processo de corrupção e de violências em geral, que tem cometida pelos agentes do Estado, e não só, também pelas chamadas organizações criminosas, né, no interior das prisões. Então, o que a gente vem se perguntando, e que acho que é a pergunta principal para nós, para a nossa categoria, e principalmente para a categoria que está em exercício profissional no sistema penal e prisional, qual é a função do controle penal no capitalismo neoliberal, né? Essa prisão como negócio, como política de extermínio dos indesejáveis, né? Que quando não mata, ela prende. Qual é o papel desse Estado penal máximo em detrimento de um Estado social cada vez mais mínimo, isso sem considerar, obviamente, esse estado de bem-estar social que nunca aconteceu nesse país, né? Então, dialogando um pouco, e para finalizar a questão do abolicionismo penal e prisional, né? Eu acho muito importante a gente aproveitar aqui essa nossa conversa e dialogar um pouco sobre as polêmicas dessa nossa esquerda punitiva, né? Nessa nossa contemporaneidade, quem tem o poder de criminalizar e por quê? Quem está sujeito a essa criminalização? Né? O quanto que a gente está fazendo essa leitura crítica no nosso trabalho profissional. Né? Ali, na hora de elaborar se é que dá para elaborar um estudo social nas prisões, né? Na hora da gente fazer uma assessoria técnica para o judiciário, quem está sujeito à criminalização? O que estamos escrevendo para esses poderes? Né? Qual é a direção política ética e política que a gente está se colocando, ou será que nós estamos reproduzindo papéis punitivistas também no nosso exercício profissional? Né? Essa resposta que a gente vem dando ao que se denomina de criminalização da miséria, né, tem sido uma política de expansão desse setor penal. O Estado utiliza-se do aparelho policial e penal voltado para os bairros pobres, para as periferias, né? Efetivando uma política de criminalização da miséria, ou seja, o encarceramento em massa como uma política contra a pobreza. Assim, a prisão é uma instituição, por excelência e histórica, principalmente nesse país, de uma lógica do apartheid, da comunidade afro-indígena e americana, a quem vem servindo, muitas vezes, o nosso trabalho na questão judicial, né, do nosso judiciário, e nas nossas instituições que vem servir como uma sociedade de controle, e não de controle social, que é outra discussão na democracia desse país. Eu gostaria de fazer algumas reflexões muito pontuais, né? Eu acho que as colegas e os colegas estão fazendo as reflexões, né? Provocando que a gente converse sobre isso, né? E o que eu gostaria, por exemplo, de colaborar. A questão das rebeliões, por exemplo, no meu mestrado, que foi de 98 a 2000, eu fiz um estudo a partir do professor Fernando Sala, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que
que eu saiba, foi um dos primeiros estudiosos a levantar o que foram as rebeliões, né? As rebeliões, elas surgem mesmo antes da questão da criação do PCC e outros grupos chamados de organização criminosa, né? Por conta da violação de direitos humanos no encarceramento brasileiro, né? Essa questão das condições de violação de direitos do cumprimento da pena privativa de liberdade. Antes mesmo de que esses grupos, principalmente no caso aqui de São Paulo, que é um pouco diferente da questão do Rio de Janeiro, né? Esses grupos foram se organizando e criando o PCC no sentido de reagir à violação de direitos da população encarcerada, né? Então, as rebeliões, elas são reações de violação de direitos humanos que essa organização chamada criminosa, né, desses grupos, da forma como eles reagem às condições de encarceramento, né? Então, por exemplo, está para mais de 20 anos que a gente vem tentando entender as rebeliões. E por que de algum tempo para cá as rebeliões foram abafadas, né? E aí, como o Gu coloca, né? E no começo desse ano, essa barbárie na questão da rebelião, né? Porque acordos foram quebrados. Porque, no fundo, no sistema carcerário, há acordos entre gestão prisional, gestão penitenciária, presos e presas, né? E esses acordos que não estão sendo quebrados. O filme Salve Geral, ele deixa muito bem claro o que acontece quando esses acordos são quebrados. Acordos entre secretários de administração penitenciária, governador, né, governadores, diretores de presídios, grupos chamados aí, né, dessa organização criminosa. Quando esses acordos são quebrados, a rebelião ela é inevitável, né? E aí o que significa presos que sofrem violações gravíssimas, como, né, cabeças que são cortadas, inclusive de agentes prisionais presos, né? O que quer dizer isso, esses acordos que são quebrados? Então, as prisões, elas não garantem, desde a sua formação, como a gente bem colocou aqui, a defesa de direitos, né? Mesmo que a gente tenha uma lei de execução penal dos anos 80, que pretende garantir direitos, a prisão ela é uma falácia, ela não trata nada, né? Muito pelo contrário, como a gente coloca aqui, a prisão é uma vingança social, é isso que se espera da prisão, não é? Não se espera no nosso senso comum punitivo nenhum tipo de tratamento, se espera vingança, se espera castigo, se espera confinamento, apartheid, né? Não é à toa que o nosso sistema de Carandiru foi desativado, foi desmontado, mas ele foi, no fundo, uma grande pulverização dos presídios. A gente está pelo menos deve estar já uns 170 unidades prisionais no estado de São Paulo, que você coloca o mapa do encarceramento no estado de São Paulo, ele é um verdadeiro queijo suíço, né? Da quantidade de presídios que a gente tem. Então, na verdade, o Carandiru desativado foi só uma falácia, aí, uma fantasia, né? Porque tudo isso se tornou pulverizado no estado de São Paulo, né? Então, o tratamento penitenciário, previsto como uma execução penal, ele é uma grande mentira, né? Ele sempre se tornou uma grande mentira. Então, essa falácia, né? É essa verdade
né, uma política de execução penal travestida de uma grande mentira, porque ela não ressocializa nada, né, ela só desumaniza, é uma política de crueldade, né, não há reabilitação nenhuma. Na verdade, principalmente na nossa área de serviço social, a questão prisional ela sempre foi uma questão de polícia, né, a questão social como uma questão de polícia, e ela continua sendo assim, né? Não há nenhum tipo de proposta de reintegração social, né? Isso que a gente comentava. O egresso prisional ele não tem possibilidade nenhuma de se reinserir no mundo do trabalho, e qualquer tipo da chamada reintegração social. Né? Não há perspectiva para quem passa pela pena de prisão, ou mesmo pelas penas no geral, né? O estigma da pena e da prisão ele é uma marca permanente, né? Reeducação, né? É uma mentira, não tem educação nenhuma, muito menos reeducação. Não é? Então, na verdade, eu penso que as rebeliões e a organização chamada criminosa, ela é um rompimento de acordos entre vários gestores. Ter bem claro que a política de abolicionismo penal ela é muito radical, bem radical. Medidas de desencarceramento não é política de abolicionismo penal. Medidas de desencarceramento, né, são políticas de penas alternativas. As pulseiras eletrônicas não deixam de ser uma pena, né? As medidas de desencarceramento são penas, são punitivas também, né? O que a gente tem que discutir são alternativas penais na raiz, né? Isso é muito importante. E quero dizer, então, que acho que o serviço social paulista ele começa as suas discussões, acredito que no Rio também, não é? Eu acho que a gente tem muito para caminhar, acho que nós temos que chegar efetivamente às nossas colegas, aos nossos colegas que estão em todo esse leque de medidas socioeducativas punitivas, prisionais, não é? Desse leque de instituições que são punitivas, né? Eu espero que a gente inaugure aqui nesse seminário um longo caminho de reflexão, mas que a gente efetivamente chegue lá, por uma sociedade sem manicômios, sem prisões, por uma utopia possível nessa área. E nós temos uma responsabilidade enorme. Espero que a gente chegue lá. Talvez demore, mas a gente chega lá. Uma sociedade sem capitalismo, sem desigualdade, sem prisões, por um outro modelo, uma nova estrutura social. Obrigada pelo convite. Estamos juntos.